Cumprimento meus irmãos e minhas irmãs com a paz do Senhor. Amém. Oficialmente, eu acho que essa é a minha primeira pregação. Então, de fato, eu passei a semana toda tentando me preparar da melhor forma possível e pedindo a misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? Pedindo para que de fato Ele me guiasse da melhor forma possível e trouxesse algo da parte de Deus para meus irmãos e minhas irmãs. Mas antes disso, o Senhor também tem me confrontado muito a respeito de algumas coisas e Ele, há alguns dias, tem me impulsionado a falar alguma coisa para a mocidade. E hoje o irmão trouxe uma saudação que meio que confirmou aquilo que Deus estava colocando no meu coração, né? Os irmãos dessa congregação podem já ter percebido que o Espírito de Deus tem feito algo de diferente na mocidade. E Ele tem de fato inflamado alguns corações. E Ele tem impulsionado esses corações para Ele, para ter sede da Sua palavra e também para impulsioná-los à pregação do Evangelho. Então a palavra que Ele me disse foi: abre a tua boca, pois eu vou te encher. Eu vou te encher e vou te revestir de todo o poder. Então aquele que tem preparado o seu caminho de acordo com a vontade do Senhor, pode ter certeza, porque Ele vai te honrar. E não para que você se vanglorie, como nós vamos trazer hoje na palavra, mas principalmente para que o nome dele seja glorificado no meio da sua vida. Então eu gostaria que o Cícero colocasse, por favor, o artigo que eu enviei para ele. E que tudo que eu vou falar aqui seja analisado segundo as Escrituras Sagradas pelos irmãos. Antes de iniciar, eu gostaria de compartilhar com meus irmãos uma poesia que ela é conhecida de forma cantada, mas que ela vai de encontro, ela vai representar muito aquilo que vai ser falado hoje. O nome dela é Dois Castelos. Diz assim: quando os pés fraquejam, os joelhos tremem e vacilo caminhar, vejo uma pedra, um porto seguro, nele eu posso me apoiar. Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar, vejo um coração com amor tão firme e nele eu posso confiar. Se uma tempestade vier destruir o castelo de areia que eu sou, tu és a rocha dentro de mim. Aleluia. Se a fúria do vento me despedaçar em vestígios de cinzas e dor, tu és a rocha dentro de mim e eu vou seguir. É imutável e não muda de lugar, contrariando a lógica me escolheu para morar. Tu, castelo forte, e eu a me desmoronar. Mas não veio para deixar tudo como está, veio para me moldar. Mas não veio para deixar tudo como está, veio para me salvar. Para me salvar. Essa poesia fala muito acerca da graça de Deus. E aquilo que eu gostaria de perguntar aos meus irmãos é se essa graça é suficiente para você adorá-lo. Aleluia. Se ela, por si só, faz com que você tenha motivos de sobra para glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia, maravilhoso. Irmãos, nós temos só o Senhor é Deus, Jesus o vai prazer ser. de ver algumas filosofias vãs, teologias também um pouco equivocadas, adentrando nossos tempos. E uma delas que nós conhecemos muito bem é a teologia da prosperidade, que a Assembleia de Deus há muito tempo bate de frente, né, que faz parte do neopentecostalismo, da terceira fase das igrejas pentecostais no Brasil. E eles colocam vários absurdos acerca da fé e da graça de Deus, colocando, por exemplo, que se você está doente, se você não prospera financeiramente, é porque você está em pecado ou porque Deus não tem olhado para você. Mas que tipo de teologia é essa?
nós aqui na igreja mesmo temos irmãos de diferentes classes sociais. Alguns têm mais, outros têm menos. Isso nada tem a ver com a bênção de Deus sobre a vida deles. Isso de forma alguma tem a ver com isso. Aleluia, Então hoje eu gostaria de refletir com meus irmãos, como está no telão, o Senhor é Deus, Jesus, acerca da suficiência da salvação e a obediência a Deus. Olhar para a graça de Deus, assim como o apóstolo Paulo olhou e recebeu o não de Deus. E como é que nós temos lidado com isso, com o não de Deus? Porque muitas vezes ele diz não. Muitas vezes você pede por cura, pede por uma porta de emprego, e ele tem poder para fazer. Mas quando ele não quer fazer, o que nós fazemos? Temos que continuar adorando pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Então é muito contraditório um irmão cantar: se Deus fizer, ele é Deus; se não fizer, ele continua sendo Deus. Amém. Cremos assim. Mas no primeiro momento que ele não faz de acordo com a sua vontade, a vontade da pessoa que está pedindo, a pessoa murmura contra Deus, assim como Israel fez no deserto, que o irmão Márcio trouxe, né? Então temos que ter essa consciência de que Ele é Deus e nós somos criaturas dele, e nossa existência é totalmente para adorá-lo, né? Infelizmente a queda do homem trouxe todas essas consequências para a humanidade, mas a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu no Calvário para nos salvar, por meio dessa graça, nós temos inclusive o nosso livre-arbítrio regenerado. E a partir dessa regeneração podemos sim nos voltar para Ele, quando nós aceitamos a graça, né? A graça salvadora. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, né? Que se encontra na segunda epístola de Paulo aos irmãos em Corinto, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. E ali eu coloquei, né, um sinônimo para a gente entender melhor: insensato ou ignorante. Porque direi a verdade. Ou seja, Paulo tinha motivos de sobra para se gloriar, e ele não estaria mentindo se ele fizesse isso. Mas ele deixa isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está falando do seu próprio testemunho. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, se nós tentarmos analisar esse texto de acordo com a lógica humana, nós vamos olhar para Paulo e chamá-lo de louco. E de fato, aquilo que vem de Deus é loucura para a ciência humana, para a sabedoria humana. Porque a sabedoria de Deus excede a nossa capacidade de entendimento. Então, como é que nós podemos imaginar uma pessoa que teve a sua vida totalmente transformada por Deus, porque ele veio de uma condição de perseguidor para perseguido, né? Porque ele teve um encontro direto com Cristo. Inclusive foi a partir daí, né, que toda a transformação da vida de Paulo se iniciou, assim como o seu apostolado. É interessante a gente pensar nessa epístola a partir do seu contexto, porque as palavras de Paulo nesse capítulo se tornam ainda mais fortes, digamos assim.
Então, eu coloquei algumas informações a respeito dessa epístola, né? Como já foi falado, né? O autor é o próprio apóstolo Paulo. Ele escreveu mais ou menos entre 55 e 56 depois de Cristo. A igreja já estava sendo perseguida. E o tema principal dessa epístola aos irmãos em Corinto é a glória através do sofrimento. Então, ele estava passando por muitos sofrimentos por amor a Cristo, né? E o pior, e é interessante como as coisas não mudaram muito, ele também sofria muita difamação e perseguição dentro das igrejas que ele implantava. E o Paulo, ele foi o implantador, implementador da igreja em Corinto. E ele sofria muito por conta desses irmãos que sempre estavam errando. O Cícero tem, eu não sei se vai passar, pronto, está aí. Então nós temos aqui informação. Paulo fundou a igreja de Corinto e mantinha contato frequente com ela, devido aos inúmeros problemas que surgiam entre seus membros. Então, costumeiramente, ele tinha que ficar, né, se comunicando, porque chegavam aos seus ouvidos coisas erradas, coisas equivocadas que os irmãos daquela igreja estavam fazendo. E uma delas foi exatamente a questão da difamação. Então, por conta das duras advertências de Paulo aos irmãos coríntios, adversários se levantaram para atacar a sua autoridade apostólica, disseminando mentiras a respeito dele. Então diziam, não, Paulo está inventando tudo, Paulo não é apóstolo, toda essa história que ele criou foi para enganar vocês. E, enfim, muitos difamadores surgiram na igreja de Corinto, e digamos que Paulo não gostou um pouco disso, né? Então ele falou, não, eu tenho sim certeza do que Deus fez na minha vida, de como me levantou como apóstolo, né, com autoridade para pregar o evangelho, e eu, né, vou escrever uma carta para esses irmãos para que eles tenham ciência disso. No caso, essa é a segunda já. Então o apóstolo então precisou admoestar novamente a igreja de Corinto a respeito das difamações a seu respeito, utilizando diversas situações para reafirmar com modéstia e sabedoria a autoridade de seu apostolado. É interessante essa questão da modéstia, porque vocês podem ter percebido que nesse texto ele fala sobre esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu na terceira pessoa, como se não fosse ele. Mas na verdade isso aí foi uma técnica de modéstia, digamos assim, na parte de Paulo, para falar sobre ele mesmo. Porque se naquela igreja já estava havendo muita difamação, talvez até porque eles não conseguiam reconhecer a autoridade de Paulo, visto que ele se tornou apóstolo depois da ascensão de Cristo, ele talvez, né, inspirado pelo Espírito Santo, possa ter achado melhor falar dessa situação na terceira pessoa do que de fato se colocar. Então o homem Cristo é o próprio Paulo, e ele se apresenta dessa forma por uma questão de modéstia e também sabedoria. O terceiro céu, que também é citado, é a própria habitação de Deus. Pode deixar aí, Cícero, por favor. Terceiro céu, a habitação de Deus, e nós sabemos que não há uma localização exata, né? Os céus na Bíblia Sagrada são divididos em três, basicamente, né? O primeiro é o que nós vemos aqui, a questão da atmosfera, né, que preenche e possibilita a vida na Terra. O segundo é onde estão os astros, e o terceiro é chamado habitação de Deus, né? E o próprio apóstolo Paulo pôde contemplar, né? Ele foi arrebatado, a gente não sabe se em corpo ou em espírito, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu e pôde ver coisas inefáveis. Então, trazendo novamente essa questão da... Cícero, pode voltar e deixar lá no início. Deixa aí, por favor. Então, o apóstolo Paulo, a partir dessa experiência, ele tinha de fato motivos de sobra para se colocar enquanto alguém digno de glória, digamos assim. Olha o que Deus fez na minha vida, vocês não puderam participar desse processo, vocês não puderam ter essa experiência e eu tive. Mas Deus é tão grandioso e nos sonda de uma forma tão perfeita que ele com certeza conhecia o coração de Paulo enquanto homem. E a partir dessa contemplação, eu penso que ele viu essa fraqueza em Paulo, que possivelmente a partir dessa experiência ele poderia se gloriar, né? Buscar glória para si mesmo. Então o que Deus faz? Coloca um espinho na carne em Paulo para que ele não se exalte.
E eu fico perguntando, quantos espinhos na carne às vezes nós também temos na nossa vida? E que nós tanto clamamos para Deus tirar e não entendemos como é que Deus está agindo em nossas vidas, por meio desse espinho, por meio dessa dor, desse sofrimento, dessa aflição, dessa perseguição, seja de ordem de fato psicológica, física, seja no âmbito familiar, né? Falando um pouco de mim, eu desde os 15 anos desenvolvi um transtorno chamado TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E sempre é um tabu muito grande falar de questões psicológicas na igreja, né? Porque sempre é visto como algo da parte demoníaca, né? Espiritual. E eu guardei isso para mim e fui passando o tempo, né? E como eu não tratei logo, foi piorando. E eu me perguntava muito para Deus: Senhor, por que eu tenho isso? Eu sou teu filho, eu sou teu servo. Porque eu não consigo ter paz na minha mente. Daí eu entrei na faculdade muito novo, com 17 anos, e eu posso dizer aos irmãos que foi essa fragilidade, essa fraqueza que tinha em mim que me fez permanecer nos caminhos do Senhor. Aleluia. Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, estudo muito e tal, e a intelectualidade é muito atraente, e ela te faz chegar a alguns espaços e algumas compreensões de mundo que podem te apartar de Deus, porque você vai se achar tão autossuficiente que você vai se tornar o seu próprio Deus, dentro da sua mera intelectualidade. Então, quando eu comecei a estudar, a pensar, sempre vinha aquela dificuldade devido ao transtorno, né? Essa dificuldade de concentração e tal. E por meio dessa dificuldade, Deus falava comigo: não, isso aqui é um limite que eu coloquei na sua compreensão, para que você nunca se esqueça do que eu fiz para você, do que eu fiz na sua vida, dos livramentos que eu pude realizar na tua vida, e que você de fato permaneça nele, nesses caminhos que eu propus para você. Mas ao mesmo tempo, eu até conversei recentemente com a irmã Débora sobre as coisas que têm acontecido na minha vida que eu ainda estou tentando entender. Às vezes você não entende, né? E talvez nem precise entender, né? Só precisa obedecer mesmo. Quando eu era mais novo, 3 pessoas se levantaram com profecia para a minha vida. E os 3 falaram a mesma coisa. Se não me engano, foram 2 irmãs e um irmão. E eu era uma pessoa muito tímida, né? Eu ficava assim, oração de libertação, batismo do Espírito Santo, eu ficava com os olhos bem arregalados, porque eu tinha muito medo de Deus me tomar de um jeito e eu, sei lá, eu tinha medo de sentir aquilo, né? Tinha muito medo de sentir aquilo. E eles profetizaram para mim que Deus me usaria no ensino e na palavra no futuro. E eu, não, Senhor, eu não quero isso para minha vida, né? Eu sou tímido, eu não quero de forma alguma subir num púlpito, né? Falar no microfone, que eu tinha muita vergonha. E o tempo foi passando e eu pensei na minha mera existência que eu conseguiria fugir de Deus. Daí eu fui passando o tempo, entrei na faculdade, entrei na faculdade, vou construir minha carreira e agora eu consegui escapar de Deus. Aquelas profecias que foram ditas para mim, consegui burlar aí o plano de Deus para minha vida, né? E foi, né? Passei até que chegamos na pandemia. E eu não gosto muito de trazer a pandemia numa perspectiva, às vezes, muito espiritualizada, dizendo assim: Deus fez isso exatamente para mudar o mundo e modificar. Eu também não tenho um juízo de valor exato sobre isso, mas vou falar sobre mim. De fato, a pandemia foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude, de fato, contemplar a vaidade que era tudo aquilo que eu tinha construído, como tudo era vão e como tudo tinha um fim muito próximo, porque a nossa vida é um sopro, né? Quando acaba, tudo fica aqui: o diploma, o dinheiro, as posses. E eu ficava me perguntando: Senhor, qual é o propósito que eu tenho agora para continuar vivendo? Né? Eu me perguntei, me senti até Jó, né? Jó se indagando sobre as coisas. Daí um dia, saindo do culto, a irmã Auriciela se levantou e veio falar comigo. Aí ela falou assim: Alex,
até perguntei a Deus se era para ti mesmo, mas eu vou falar aqui para ti. E ela sabe como eu sou, né? Ela veio bem quietinha assim, né? Porque eu sou meio desconfiado. Aí ela chegou, aí falou assim: Deus está cobrando mais de ti, porque Ele quer que você se envolva mais, e Ele, inclusive, pretende te levantar como uma liderança, falou várias coisas, né? E naquele momento, diferentemente do que eu pensei a respeito do que tinha sido dito para mim no passado, eu não questionei no meu coração. Não questionei no meu coração. Na verdade, eu aceitei com muita propriedade, né? E pensei, não, de fato, eu acho que agora é o momento. Depois de todas as reflexões que eu tinha feito durante a pandemia. E as coisas foram se encaixando de uma forma que até agora eu não sei explicar. Eu só sei que um belo dia eu estava na internet e me inscrevi no curso de teologia. Comecei a fazer teologia, uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Do nada, o pastor chama a gente para ser cooperador. E eu fiquei pensando, sim, eu não estou entendendo nada, mas agora eu cansei de fugir de ti. Agora eu pretendo obedecer. E mais recentemente, né, irmã Maricélia, na verdade eu acho que foi a terceira vez que a Maricélia que a senhora me convidou. Nas duas primeiras eu tinha rejeitado. Mas agora eu, né, numa situação assim, de uma nova compreensão, né, não, eu vou e seja o que Deus quiser, eu vou me preparar e se Deus quiser vai dar certo. Então, uma coisa interessante também para a gente pensar sobre o espinho na carne, que representa toda essa dor, aflição, sofrimento, humilhação e possivelmente até uma enfermidade física na vida de Paulo. Uma coisa interessante é nós pensarmos que esse espinho na carne era limitado diante de Deus, porque o espinho na carne ele só tinha poder sobre a vida de Paulo até onde Deus permitiu. Assim como também foi com Jó e outros homens na Bíblia, né? É indefinido, né? Existem muitas suposições sobre o que seria esse espinho na carne, mas o principal objetivo dele era impedir o orgulho de Paulo e tornar Paulo mais dependente da graça de Deus. É por isso que ele fala, minha graça te basta. E por isso que eu coloquei o tema da mensagem de hoje, a graça nos basta. A graça de Deus nos basta. Porque a maior bênção que nós poderíamos receber, nós já recebemos, que é a salvação. Fora isso, tudo é finito, né? É efêmero. Nada de fato tem valor para nossas vidas ao ponto de nós morrermos por isso, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam, de fato, condenando suas vidas a coisas vãs da terra, né? Seja trabalho, às vezes a própria família, né, se torna algo mais importante do que o Deus para a sua vida. Mas enfim, eu gosto muito dessa passagem exatamente por isso, porque Paulo se tornou mais dependente da graça a partir do seu sofrimento. E esse não que Deus dá para ele é totalmente para livramentos terrenos. Deus dá muitos nãos, profere muitos nãos para nós, para nos livrar de coisas terrenas. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar Deus dizendo não para coisas eternas. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus de uma forma positiva para receber aquilo que é eterno, como a salvação, Ele diz sim. Porque Ele nos amou primeiro, né? Ele que teve a iniciativa de nos buscar. Nós, na nossa concupiscência, na nossa condição de inimigos de Deus, nunca poderíamos escolher por Deus. Nunca. Mas a partir da graça preveniente, né, que é oferecida a toda a humanidade, por meio do ouvir da palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence de todo o pecado, oh, glória a Deus, regenera o nosso livre-arbítrio e a partir disso nós conseguimos aleluia, Deus, aceitando a sua graça, né? E a partir disso nós somos justificados diante de Deus, somos adotados enquanto filhos dele, oh, e a partir aleluia, disso estamos no processo de santificação, como o irmão José trouxe. Vamos passar. Volta só mais um para eu. Pronto. Então, pensar a suficiência da salvação por meio da graça. Epa, pai. Primeiro ponto para pensar sobre essa suficiência da salvação por meio da graça. Deus não é servo de nossas necessidades terrenas. Ele não é servo das nossas vontades, nossas necessidades. Por mais que Ele seja bom e poderoso para fazer aquilo que você está pedindo, Ele não é servo seu.
Ele vai fazer de acordo com a sua vontade, porque Ele é soberano. Ô, glória a Só Deus. nos resta aceitar a vontade de Deus. Próximo ponto. Meu por favor. Deus. O prazer de estar em Cristo. Eita, cara. O prazer de estar em Cristo deve suprir qualquer motivo para murmurações. Então, o fato de nós estarmos salvos em Cristo, já a partir disso, a partir desse fato, dessa realidade, eu creio que todos nós aqui temos certeza da nossa salvação, porque ela não depende de nós, né? Depende do Espírito Santo que habita na gente e principalmente no sacrifício de Cristo. Só isso já deveria suprir qualquer motivo que nós poderíamos ter para murmurar contra Deus. E o murmúrio é exatamente isso, porque muitas vezes a gente coloca Jó murmurou, Jó não murmurou. Jó indagava a sua condição, que ele estava ali, mas ele nunca falava para Deus. Pode ler o livro de Jó, ele nunca falava para Deus: Deus, por que está acontecendo comigo? Por que você não muda essa situação? Ele aceitava a soberania de Deus sobre a sua vida, apesar de lamentar a sua existência. Isso, nós somos humanos, nós fazemos isso. Quem murmurou contra Deus foi Israel. Israel no deserto murmurava mesmo. Que Deus é esse que fez com que a gente chegasse aqui no deserto, como o irmão Márcio falou, para morrer, né, na mão dos egípcios? Eles sempre olhavam para trás, lembravam do Egito, né? A gente quer voltar para o Egito, quer voltar para o Egito. Então, eles de fato são um belo exemplo de murmuração. Próximo. O preço da nossa salvação foi imensurável, porque foi preço de sangue, né? Sangue de Cristo. A graça de Deus demonstra a iniciativa divina para salvar a humanidade, e isso basta. Só isso basta. O fato dele ter, de fato, iniciado esse processo por conta do seu grande amor e da sua infinita misericórdia, né? E o nome de Deus revela a sua soberania, porque Ele é Deus, para negar, sua santidade, porque muitas vezes aquilo que nós pedimos vai contra a palavra do próprio Deus, então Ele não pode ser contra Ele mesmo. Se na sua palavra diz algo a respeito de determinada coisa errada, pecaminosa, eu não posso pedir a Deus que Ele conceda isso para mim, né? Imagine se você é casado e pede uma revelação para Deus para mostrar se está na hora de acabar o casamento, porque você se apaixonou por outra pessoa. Ele não pode fazer esse tipo de coisa, porque o divórcio é contra a própria palavra de Deus. Em Cristo, foi uma das coisas que Cristo foi mais incisivo, né? O divórcio não é da parte de Deus. E só o último, e bondade, porque muitas vezes ele nega porque ele é bom, e ele sabe o que vai acontecer na sua vida a partir daquele agir dele na sua vida, né? Ele pode conceder algo, mas aquilo não vai fazer bem para você, então na sua bondade ele nega. Então o motivo da nossa adoração nunca poderá ser pelo que podemos receber, mas simples e exclusivamente pelo que o Senhor é. Aleluia. Próximo. Então o Senhor é, né? E eu queria compartilhar aqui com os irmãos acerca de quem é esse Senhor, né? Quem é esse Senhor que nós tanto adoramos e porque Ele é digno por si só de adoração, né? Sem necessidade de fazer nada por nós. Simplesmente por ser quem é, Ele merece adoração. Gostaria de compartilhar aqui alguns trechos que estão na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, no capítulo 2, sobre Deus. Deus é o supremo ser criador do céu e da terra, assim como está em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como está em João 20:31. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida, assim como está em Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele é o único Deus verdadeiro, assim como está em João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E não há outro além dele, assim como está em Isaías 45:5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele é identificado na Bíblia como Deus, assim como está em Gênesis 46:3. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Também é conhecido como Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor,
além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. Aleluia. Por tudo isso, ele merece adoração. Aleluia. Para além disso, também é importante a gente pensar nas obras de Deus. E porque ele merece adoração por conta de suas obras também. A Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, a origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolvem governo e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com propósito, assim como está em Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus, claramente revelados nas Escrituras. Dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do Verbo, que é Jesus, a eleição de Jesus como Salvador e a eleição de Israel e da Igreja. Trata-se de deliberações absolutas que nasceram do desígnio e propósito do Deus Trino na eternidade e que independem da ação humana ou de qualquer outro ser no universo. Ninguém é capaz de frustrar esses desígnios de Deus, assim como está em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo que ocorre na criação até seu destino final. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assim como está em Hebreus 1:3. Isso inclui o homem na providência divina, bem como os demais seres viventes, sejam eles animados ou inanimados, e toda a natureza. Deus cuida de todos os viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa. O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus. É também nesse sentido que opera a concorrência. Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso ao ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Então, tudo isso faz com que nós compreendamos quem o Senhor é e porque Ele é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor, por conta das suas obras. Pode passar, por favor. Então, falando ainda sobre salvação, nós compreendemos, obviamente, que a salvação é uma obra que inicia e termina em Deus. Teve um herege na história da